Pessoal, vamos dar início aqui. Jussânio, chega, vem para cá. Eu queria convidar aqui para compor a mesa. A gente vai fazer hoje a nossa tradicional divulgação do IPCA Brasil e IDF, né, referente ao mês de fevereiro, nesse caso, mas vamos também estar divulgando, pela primeira vez associado a essa divulgação, o índice da Ceasa, né, dos produtos comercializados na Ceasa, numa parceria com os nossos colegas. Então, eu queria chamar aqui para a mesa o presidente da Ceasa, o Wilder Santos, e também gostaria de chamar o José Nilton, que é o subsecretário de Agricultura. Está aí presente? Deve estar lá fora. E temos aqui vários colegas desses órgãos parceiros da Ceasa, o Eric Faria, que vai fazer a apresentação, né, dos dados da Ceasa. Temos também o Everaldo Firmino, o Fernando Nogueira. Da Conab temos a Andressa Lima e o Aniban Fontes. E temos da Emater o Kleber Santos, gerente de desenvolvimento agropecuário. E também o Adelmo Altoê, é isso mesmo, né? Que é também da Secretaria de Agricultura. São parceiros, né, a Ceasa, a Secretaria de Agricultura, a Emater, são parceiros na produção desse índice dos produtos comercializados na Ceasa, né, e a gente, né, vai estar divulgando agora mensalmente, juntamente com a divulgação do IPCA do DF, que nós fazemos junto com o IPCA nacional. Eu queria também saudar aqui a presença da Mônica Beraldo, que é do Conselho Federal de Economia, e do nosso amigo Bergo, que é do Conselho Regional de Economia, o Corecon DF. Bom, antes de passar aqui para as apresentações do Nilton e do Eric, vamos fazer aqui uma rápida abertura, e na sequência eu vou passar para o Wilder. Mas eu queria destacar que a questão do índice de inflação, a divulgação do índice de inflação, como esses índices mais importantes, né, da economia, em determinados períodos, em particular em períodos eleitorais, eles são muito contaminados, né, pelo discurso eleitoral. É algo que a gente tem uma preocupação muito grande. Nós não cansamos de dizer aqui que a Codeplan e o processo de recuperação da Codeplan, ele se deu com base num rigor técnico muito grande, e nós aqui nos consideramos mais do que um órgão de governo, um órgão de Estado. A Codeplan, ela existe para servir a sociedade de Brasília. Então, nós não nos furtamos, como infelizmente em outras épocas já aconteceu, a divulgar índices que conjunturalmente não são índices de interesse do governo, né? Seja do governo local, né, no caso, ou mesmo, e mesmo do governo federal. Isso já aconteceu quando divulgamos índices, dados referentes a PIB, ou ao desempenho trimestral, como estamos divulgando, dados referentes à taxa de desemprego. É isso que faz a credibilidade de uma instituição, né? Então, a gente chama sempre, é importante chamar a atenção para essa questão, porque a gente sabe que em períodos eleitorais há uma contaminação desse processo, né? E às vezes uma determinada informação, ela gera N interpretações, né? E o nosso esforço aqui vai ser sempre no sentido de fazer uma avaliação crítica daquele número, né? daquela informação, né? Nós repudiamos uma posição de chapa branca, né? A gente acha que isso não contribui, não constrói um pensamento crítico na sociedade. A gente quer fazer a leitura e a análise, a interpretação tal qual ela deve ser feita pela sociedade, para que a sociedade, inclusive, a partir do momento que ela tem as informações mais próximas da realidade, ela pode fazer, né, o seu próprio julgamento, o seu próprio juízo, né? Então, o papel da Codeplan é esse, e é importante, nesse momento que a gente está se aproximando desse período eleitoral, a gente ter isso bem claro.
Eu vou passar aqui para o Hilder, para ele fazer as suas considerações iniciais, para, na sequência, a gente passar as apresentações. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Obrigado, Júlio, pelo espaço que está dando aqui para a SEASA. Dizer a todos vocês que nós iniciamos esse processo de construção na retomada da SEASA também, que é o papel do fortalecimento hoje da comercialização no Distrito Federal. Necessariamente, isso passou por uma estruturação de pessoal, de quadro, né? A SEASA realizou um concurso público em 2012, em agosto, nós demos posse aos técnicos, dentre eles um economista, que tem o seu Corecon, né? Está aí, paga suas mensalidades no Corecon, economista, né? Tá? Tecnicamente, a SEASA tem o espaço hoje dela, né? E pode discutir tecnicamente em qualquer ambiente do Distrito Federal e a nível nacional. Tá? A nível nacional, nós estamos dentro da Abracem, o Aníbal, que está aqui, que representa a Conab. Nós fizemos um encontro agora em Curitiba, onde estamos também discutindo uma metodologia para SEASAs a nível nacional. Hoje nós estamos a SEAGESP, a SEASA Brasília, Fortaleza e SEASA Minas, trabalhando nesses índices e divulgando. Lá em Curitiba tivemos a presença do Banco Central e do Ministério da Fazenda, né, que eles também estão acompanhando esses índices de preços da SEASA. Para nós, a SEASA DF, o desafio foi colocado e o nosso economista está aí hoje apresentando o seu resultado. Né? É bom saber que tem servidores comprometidos, servidores que realmente têm capacidade técnica para executar. E esse é o papel que a SEASA agora, a partir desse ano, está retomando, que é informar para todos no Distrito Federal, dentro do comércio atacadista, o que você consome, quanto que está consumindo, o valor, tudo. Então, nós também, junto com a Codeplan, nós conversamos aqui, fizemos uma reunião com o Júlio, com o Nilton aqui, eles conseguiram avaliar que seria importante estarmos juntos nesses dias de divulgação, para que a sociedade tome conhecimento como um todo. Então, dentro desse governo nosso, que é o governo do Agnello Queiroz, nós não podemos deixar passar em branco essa nova reestruturação das empresas do Distrito Federal. Codeplan, Emater, Metrô, CAESB, SEB, né? Nós, nesse governo, temos esse compromisso de reestruturar essas empresas. E vamos até o final do governo com esse empenho e chegar em 2015 com elas também já em condições até melhores. E, a partir de 2015, elas realmente exercerem o papel que é seu. Então, a SEASA, no Distrito Federal, retomando o papel, a organização da comercialização do Distrito Federal, tecnicamente, ela está também se habilitando. Tá? Então, rapidamente, vocês vão conhecer o Eric, pessoa qualificada para tal assunto. E dizer para vocês que estamos lá nessa retomada da SEASA. E muito obrigado. Então, vamos passar? Vamos fazer a apresentação? Eu vou começar, então, com o IPCA do DF do Brasil. E como a gente, né, faz normalmente, a gente abre no contexto geral, né, do Brasil e, na sequência, faz as considerações em relação ao índice local, que é o que mais nos interessa nesse caso, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre o índice nacional e, na sequência, o Nilton apresenta os dados detalhados do Distrito Federal. Apaga essa aqui, Nilton, por favor. Essa primeira fila aí atrás de você. Valeu. Inicialmente, é sempre bom chamar a atenção para uma questão que nem sempre, né, as pessoas estão devidamente esclarecidas. A diferença, mais uma vez, sempre a gente fala sobre isso, a diferença entre taxa de inflação e custo de vida. Né? Muita gente acha que é a mesma coisa, não é. Taxa de inflação, ela mede a variação dos preços em determinado período. Pode ser mensal, pode ser anual, pode ser trimestral. Custo de vida é o custo, né, de viver, né, em determinada região. Né? É quanto custa. A gente ouve muito frequentemente, o custo de vida em Brasília é alto. Né? A gente sabe que é alto. O custo de moradia é elevado, né, a passagem de transporte é alta, está entre as mais caras do Brasil. Né? Mas isso não significa que a taxa de inflação também é elevada. A gente vai ver que não, exatamente está acontecendo o oposto. Nós temos um custo de vida tido como elevado, mas a nossa taxa de inflação ela tem variado abaixo da taxa nacional. Né? Se quiser um exemplo mais
mais acachapante é a da Suíça. A Suíça tem um custo de vida elevadíssimo, né? Não é fácil, qualquer um de nós aqui que pretender morar na Suíça, né, vai passar um sufoco danado, e a taxa de inflação na Suíça é 1,2% ao ano, uma taxa baixinha, tá certo? Mas o custo de vida é elevado. É importante entender isso, né, para a gente não, né, entender que o fato do DF ter uma taxa de inflação menor que a do Brasil, como a gente vai ver em seguida, não significa que o nosso custo de vida seja, né, o menor do Brasil. Então, pode passar. Eu vou, basicamente, analisar essa primeira tabela. Essa tabela aqui... Oi? Ah, está aqui. Estava com a outra. A taxa, nesse mês de fevereiro, foi 0,69, Brasil, tá? IPCA 2014. E aqui, a taxa acumulada em 12 meses, 5,68. Em janeiro, ela foi de 0,55, ou seja, ela subiu um pouquinho em relação a janeiro, e também o acumulado do ano subiu, né? O importante, isso daqui significa, né, nós temos um regime de meta de inflação, todos sabem, a meta de inflação é de 4,5% ao ano, podendo oscilar 2 pontos percentuais para baixo, 2 pontos percentuais para cima. Ou seja, ela pode oscilar entre 2,5% e 6,5%. Né? Se estiver oscilando para 2,5%, excelente. Agora, se tiver até 6,5%, está dentro da banda superior, se ultrapassar essa banda, realmente aí acende o sinal amarelo. E o que a gente observa, né, é que e a gente discutiu isso bastante, né, no ano passado, em meados do ano passado, ela chegou, inclusive, a ultrapassar, né, essa banda superior. Ela chegou a 6,70, 6,50, 6,70, tinha dado 6,59, ela passou o primeiro semestre namorando com a banda superior e superando essa banda superior. Depois ela veio para uma tendência de queda, e o que a gente observa, né, a partir aqui de setembro, é que, nesses últimos 6 meses, a taxa acumulada tem oscilado entre 5,6 e 5,9. Né? Ou seja, ela gira ali entre 5,5% e 6%, grosso modo. Né? Então, está entre 1% e 1,5%, ponto percentual acima do regime de meta. Ou entre 0,5% e 1% percentual abaixo da meta superior. Isso é importante ressaltar, né, para exatamente aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Não existe nenhum descontrole da inflação no Brasil. Né, isso tem que ficar muito claro. Não existe nenhum descontrole da inflação. Quem viveu situações, né, e aqui praticamente todos viveram, né, alguns anos atrás, 20, 25 anos atrás, a taxa de inflação no Brasil chegou em determinado mês a 86%. Né, no último mês do governo Sarney, ela foi de 86%. Para vocês terem uma ideia, acumulado dos últimos 11 anos, não dá 84%. Em 11 anos dá 84%. No único mês, ela deu 86%. Naquele momento, tínhamos realmente uma inflação completamente fora de controle. Né? Hoje, há uma inflação, e dá para ver essa oscilação. Gostaríamos de ter uma taxa de inflação menor? Sim. Né? Mas não podemos caracterizá-la como fora de controle. Outro aspecto importante, e a gente até esteve conversando, quando estava conversando com a Ceasa, né, nessa parceria, e a gente estava, inclusive, sugerindo à Ceasa a introdução nesse índice do que a gente chama de efeito de substituição. Né? O que é o efeito de substituição? O IPCA ele não considera isso, mas o índice da FIP, lá de São Paulo, da USP, ele considera. Quando um determinado produto, todo índice de inflação ele tem uma cesta, e tem uma cesta ponderada. Então, como o Nilton vai apresentar aqui, a alimentação, 22%, né, Nilton? Alimentação? 22%? Ela tem um peso de 22%, habitação, 15%. Né? Isso no orçamento médio. Claro que cada pessoa tem a sua taxa de inflação particular. Mas o que acontece é que esses índices, ao não considerar o efeito de substituição, por exemplo, quando o que aconteceu em dezembro, passagem aérea, óbvio, né, final de ano, a passagem aérea disparou. Isso não significou, né, e ela tem um peso na ponderação de tanto, vamos supor, de 5%. Né? Isso significou, quando aquele índice disparou, significa que
alguns milhares de pessoas abdicaram de viajar porque a passagem estava muito cara. Eu, pessoalmente, conheço muita gente, eu mesmo deixei de viajar por conta disso. Só que no índice de inflação, né, é computado aquele mesmo peso ponderado. Só que, na verdade, aquela ponderação naquele período, ela caiu na prática, né? E o que a gente vai ver é que agora, em janeiro e fevereiro, no DF, onde subiu mais a passagem aérea, foi exatamente o que puxou a inflação para baixo. Provavelmente, quem abdicou de viajar em dezembro, que estava muito alto, deixou para viajar em janeiro e fevereiro, né? Então, um mecanismo que faz a correção desse tipo desse desvio, que a FIP utiliza em São Paulo, né? E que, na verdade, não entendo por que o IBGE ainda não absorveu esse mecanismo, né? Isso acontece em várias situações. Acontece na questão do tomate, né? Quando o tomate disparou, muita gente substituiu o tomate por pimentão, por exemplo, né? Fazer o molho, não, vou botar mais pimentão e menos tomate do que mais tomate e menos pimentão. É uma lógica, né, das pessoas, né? Então, esse encontro é em Curitiba, né, Wilda, que vai ter, né, e a gente estava até conversando sobre isso, principalmente no caso dos alimentos, onde isso é muito forte, né? Essa questão das oscilações em função de safras, né, é muito forte. Então, considerar o efeito de substituição é como se a gente considerasse uma estrutura de moderação mensal. Entendeu, Bergo? Cada mês você vai ter, né, uma estrutura diferenciada em função dessas variações de preço, né? No caso, passa só lá no... Passa, só para falar rapidinho do nacional, depois o Newton entra aqui. Mais um pouquinho. Aí, esse é o nacional? É. Então, no índice nacional, está aqui fevereiro, 0,69, né? Onde a variação for maior, isso é normal, né? Onde ela foi maior? Educação, né? É a questão do reajuste, incide aqui o reajuste das escolas, quase 6% no único mês, 5,97, né? Ela sozinha respondeu para o 0,27 ponto percentual, quase metade do 0,69, né? 40% da inflação total foi somente a educação. Quem puxou um pouco para cima também foi artigo de residência, com a variação no mês de 1,07, né? Mas só que ele tem um peso pequeno, de ponderação, então, né, o impacto foi menor. E também despesas pessoais, né? Não, cuidados pessoais, 0,74, não, o restante próximo. Onde teve um peso também um pouco maior foi alimentos e bebidas. Muito embora no mês tenha ficado abaixo do índice geral, foi 0,56, mas como o peso é grande, né, na estrutura de ponderação, então ele contribuiu com 0,14. Se a gente considerar aqui a habitação também um peso grande, 0,14, 0,25, 0,52. Esses três itens praticamente responderam por 80% do índice de inflação, né? A variação forte na educação, uma variação razoável na habitação e até abaixo da média, mas pelo peso de alimentos e bebidas, né? Então, obviamente que tende a acontecer mais à frente, é que, né, educação carregou muito aqui, tende a ter uma reduzida, né? Então, essa é a análise específica, né, o que puxou efetivamente esse índice um pouco mais para cima, e a gente vai ver também que outros concorreram para puxar para baixo. Transporte, nacionalmente, teve uma queda, 0,05, a gente vai ver que no DF a queda foi maior, e o vestuário teve uma queda de 0,40, né? Só que o peso do vestuário é pequeno na estrutura de ponderação, então resultou numa queda muito pouco acentuada, né? Transporte tem um peso grande na estrutura de ponderação. Aqui a queda foi pequena, mas no DF a queda foi grande e vai ter um impacto grande aqui. Então, em resumo, né, o que a gente tem no quadro nacional é a inflação oscilando ali nessa faixa de 5,5 a 6, né? Persiste nesse percentual. A gente aqui não é exatamente o espaço para fazer o debate, né, de que políticas que poderiam puxar essa inflação para baixo. Ela sofre o impacto da política monetária, taxa de juros, de alguma forma concorre, aumenta a taxa de juros, concorre para
pressionar a inflação para baixo, mas, de outro lado, tem tido uma valorização do câmbio, e aí o câmbio pressiona a inflação para cima. Então, são vários fatores, né, que concorrem para que a inflação suba ou que a inflação caia, né, mas é uma discussão, né, que a gente pode até pensar em fazer um debate específico sobre isso, mas que, né, não cabe aqui nesse momento, né? Mas fundamental é isso, é caracterizar que a inflação ela se mantém, né, nesse patamar entre 5,5% e 6%, um pouco acima da meta de inflação, né, mas deixar claro que né, está muito longe, muito distante de uma situação fora de controle, né, ou ameaçando, né, a própria situação econômica nacional. Não fosse esse o quadro, né, a gente não teria o resultado que tivemos, inclusive, né, no ano passado, onde, mais uma vez, pelo 12º ano consecutivo, o consumo das famílias subiu, né? Normalmente, se você tem uma situação de inflação galopante, você tende a ter uma pressão muito grande sobre o consumo das famílias. Então, de alguma forma, é a comprovação de que, obviamente, todos gostariam que a inflação, se fosse zero, seria melhor, né, mas que isso não é impedimento, né, para que as pessoas continuem participando do mercado de consumo, continuamos tendo um mercado de trabalho ativo, né, a taxa de desemprego tem mostrado a cada mês uma tendência de queda, né, a formalização, o seu turno, ela tem evoluído, então é importante ressaltar esses aspectos. Nilton. Do DF, né? O segundo quadro. Tá, ou não? Bom, boa tarde, pessoal. Aqui, dando sequência que o Júlio falou, aqui nós vamos tratar da inflação no Distrito Federal. Então, vocês veem que, depois que ele falou tudo aquilo, vocês veem que o DF teve uma queda em janeiro e em fevereiro. E, com isso, reduziu o acumulado de 5,42 para 4,48. Então, isso daí mostra realmente que o DF, né, tem uma situação diferente do que está acontecendo com o Brasil. Tá? Então, vamos passar para a gente ver o que aconteceu com essa inflação. Então, é bom sempre chamar a atenção para a gente trabalhar com a variação em 12 meses. Por quê? Porque a variação mensal, ela traz uma distorção. Você imagine que aquilo que o Júlio falou, as matrículas escolares aumentam, né, 6% num determinado mês, e aí você fica pensando, e daí? Então, a culpa é o reajuste que aconteceu, porque o reajuste geralmente acontece uma vez por ano ou poucas vezes. Então, a ideia é você observar, ao longo de 12 meses, né, fevereiro de 2013 a 2014, o que está acontecendo. Então, a gente vê que a inflação no DF, ela estava em 5,85, caiu um pouco, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Então, você vê que ela oscila bastante. E agora, desde novembro, tem apresentado uma queda. Então, se a gente fosse observar o que pode acontecer daqui para frente, seguindo isso daqui, a gente, né, tende a imaginar que a inflação do DF vai ficar num nível inferior ou próximo desse nível aqui. Isso tudo, economista adora falar ceteris paribus, né, César, né, Mônica? Isso tudo permanecer constante. Alimentação, né, a gente vê que a alimentação tem um peso, né, importante, conforme foi colocado ali, né, quando o Júlio estava falando, de 22%. Então, os pesos, né, relevantes, que nós vamos ver mais na frente. Então, a alimentação subiu, chegou a um ponto máximo, depois vem caindo, oscilou e tal, e agora está em 5,42. Quer dizer, então o vilão, que era alimentação, agora está em Brasília, em 12 meses, próximo. O pessoal vai dizer, então vamos embora, vamos para Brasília, né? Mas aí tem um negócio do custo de vida, né? Que o pessoal fica. Então, habitação, você vê que a habitação está sob controle, mas já deu uma virada boa aqui, ó. Tá vendo? Se fosse em relação a fevereiro de 2013, nós já temos, né, quase o dobro. Artigos de residência também oscila bastante, mas está a um nível, né, considerado, né, de 6, para quem já tinha atingido 9, quase 2 dígitos. O vestuário também está bem baixo. Transporte é puxado, né, basicamente para a questão das passagens aéreas, né? E tem a questão das tarifas também, preços de gasolina. Saúde
também está, de certa forma, comportado. Despesas pessoais também mantém-se agora em 2 dígitos, apesar de estar em 1 dígito, que é influenciado muito por o chamado setor serviços, né? Ele é influenciado muito pelo salário mínimo. O salário mínimo houve um aumento real e há também uma mobilidade social também. Então, as pessoas passaram a consumir, estão agora na estatística. E aí, com isso, obviamente, que acabam pressionando determinados serviços. Educação, praticamente, né, constante, em 8%, e comunicação, esse está desprezível, né? Passamos. Aqui é sempre bom repetir essa ponderação aqui, porque a gente, comparando o DF com o Brasil, alimentação e bebidas, enquanto no Brasil é quase 1/4, nós temos 22%. Então, a alimentação no domicílio no Brasil é mais alto que em Brasília, e fora do domicílio é mais alto. E habitação está próximo, artigo de residência também está próximo, vestuário próximo, transportes um pouco diferente, né? Aqui em Brasília é mais sentido, saúde está um pouco inferior, despesas pessoais próximo, educação próxima, comunicação próxima. Então, sempre é bom lembrar que não quer dizer na alimentação do domicílio que as pessoas em Brasília comam menos que no resto do Brasil. Isso não sabe, é melhor, né? é verdade. Camarada aí, o pessoal está comendo menos. Esse daqui é interessante aqui, que a gente tem os grupos de maior peso aqui em Brasília. Alimentação, né, transporte e habitação. Então, se a gente somar, né, dá quase 60%. Então, para você ver, observarem que a alimentação e bebida teve um pico, depois foi descendo, né? Habitação também, né, tá aqui, agora está mais alto, né? E transporte, né, nós temos isso daqui agora com a queda. E o geral é esse azul aqui, né? Então, vocês veem como é que o que puxa o índice de Brasília está basicamente desses 3, a combinação dos 3 ou um dos 3, né, dependendo. Então, como agora, né, o transporte deu uma queda, né, substancial, ele acaba puxando bastante o índice. A alimentação também não está crescendo tanto, a habitação já há algum tempo não está pressionando, então, com isso, nós temos uma situação, né, desses 3 principais grupos aí. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque o Eric é o debut do Eric aqui, viu? Que vai ser mais questionado. Aqui nós colocamos janeiro e fevereiro, que sempre é bom a variação mensal, para a gente mostrar o que aconteceu, né, em fevereiro, né, diferente de janeiro. Então, você vê que basicamente, né, não tem muita diferença, a não ser o caso aqui da educação, que deu uma diferença, né, substancial. Passemos, por favor, Ana. Aqui também em 12 meses, para evitar justamente, né, aquela questão da sazonalidade. Então, a gente vê que também é mais ou menos parecido, os 2 meses estão parecidos, né? Aqui, esse passa que o Júlio já falou, esse daqui, né, do Brasil. Vamos falar no DF, por favor, Iana, passa aqui, ó, DF. Então, DF, o que nós temos aqui? A decomposição em dezembro, em janeiro e em fevereiro, tá certo? Aqui passou batido aqui. Então, a questão fundamental é como é a decomposição disso daqui. Então, o Júlio chamou a atenção lá no caso do Brasil, a gente vê, ó, alimentação e bebidas caiu aqui. Obviamente que ele vai dar um impacto, né, aqui no 0,12 aqui. Aqui a gente tem artigo de residência, subiu bastante, mas o impacto não é tão relevante do ponto de vista de pressão. Mas o transporte, que teve uma queda violenta, teve uma queda, né, substancial, 0,70, quer dizer, quase 6 vezes o índice geral. E a gente vê aqui que educação teve um aumento muito forte, você vê que a contribuição, né, de 0,33 praticamente anula dos transportes aqui. Então, nós temos aqui, se perguntar, a inflação de fevereiro no DF, quem foram os responsáveis? Né? Educação, que no Brasil também foi, né? Despesas pessoais e artigos de residência, mas foi contrabalançado por transportes e alimentação e bebidas. Tá ok? Então, aqui com isso, nós temos um resuminho aqui, o destaque das altas e redução de preços no Brasil. Então, o aumento mensal de fevereiro, o Júlio já falou isso aqui, né? Então, a gente vai passar para o próximo aí, porque o Júlio já deu uma passada aí, né? Então, DF. Então, o IPCA-DF teve queda de novo em fevereiro, então, com isso, acumulada uma queda de 0,19 no DF, levando a variação para 4,48, bem distante do IPCA do Brasil, que é de 5,68. E é a menor variação entre as 11 regiões metropolitanas pesquisadas, pois somente recentemente foram incluídas as regiões de Campo Grande e Vitória. Então, por isso, só levamos em consideração 11, mas foi a menor variação. O destaque do DF foi a educação,
foi um aumento, puxado pelo aumento dos fluxos regulares, e transportes, a queda, puxado pela queda das passagens aéreas, que tem peso de 2,57 e impacto de menos 0,73 ponto percentual, provocando queda de 3,8 no subgrupo transportes públicos, que tem outras coisas além de passagens aéreas. A alimentação também foi destaque, com queda de 0,04, puxado pela queda de cereais, leguminosas e oleaginosas, pescados. E aí vamos ver se o Eric, no atacadista também conta essa história aí, né, não, Eric? Para ver se confirma ou não. Porque, em geral, a gente sempre vê que a questão do atacadista, preços atacadistas, é muito importante, porque ele que vai provocar a variação no varejo. Que, em geral, você já tem uma antecipação. Então, todo índice que é atacado, em geral, ele está fazendo já um prenúncio do que vai acontecer com o varejo. Então, o Distrito Federal então, foi a única região que teve queda em janeiro, né? E, considerando a variação, foi a quarta menor, perdendo somente para Goiânia, Belém e Salvador. Né? Então, a queda... Então, isso aqui nós já falamos aqui. Né? Então, aqui nós tivemos aumentos de farinhas, hortaliças, frutas, panificados, alimentação fora do domicílio. Tá? Mas aí você tem queda na energia elétrica e passagens aéreas. O grupo artigos de residência, né, que leva em consideração mobiliário, eletrodoméstico, teve aumento de 1,18, provocando impacto de 0,06 no DF. Talvez por conta de que o pessoal deixou de comprar em dezembro e janeiro, né, Júlio? Foi comprar em fevereiro, né? E aí, com isso, deve ter tido, né, algum tipo de pressão nesses... Ou então, a própria variação cambial também provocou algum aumento nisso daí. Então, houve uma mexida nisso aí. Mas o grupo Consertos e Manutenção, 505, pode ser que isso aqui seja salário mínimo, né, tenha influenciado bastante isso aqui. 2,5 mobiliário, queda de 3,29 no cama e mesa, que não compensou esse aumento. Mas como artigo de residência também não é muito relevante, do ponto de vista de representatividade, as despesas pessoais continua pressionando o IPC-DF, aumento de 0,98 em fevereiro, dá um impacto de 0,11, provocou elevação já em 2 dígitos. Então, a maior pressão do item serviços pessoais, onde estão excluídos costureira, manicure, cabeleireiro, empregado doméstico. Esse item teve aumento em fevereiro de 1,14, em 12 meses de 10,41. A economia todinha. Finalmente, o grupo habitação, que tem peso de quase 15% no IPCA, teve aumento discreto, sem impactar. Esse grupo teve queda dos índices combustíveis domésticos, né, que lê aqui gás de cozinha, né, e energia elétrica e residência de menos 1,48, redução da parcela PIS-PASEP, compensando com sobras, elevações do aluguel e taxas de condomínio. Bom, e para os próximos meses? Estamos arriscando aí uma novidade, né, Júlio? A gente está arriscando. Se os analistas do mercado estão arriscando, quem sabe os jornalistas depois cobrarem, né, dos economistas, né, Eric? Porque a gente tem sempre o costume de... Somos lembrados quando erramos. Quando a gente acerta, todo mundo fica quieto, é obrigação nossa. Então, os analistas esperavam 0,63 para fevereiro, deu 0,69. E esperam 0,56 para março. Até o final do ano, espera-se que o IPCA fique entre 5,5 e 5,8. E no Distrito Federal já é a novidade, que os analistas esperam que o IPCA fique entre 0,55 e 0,58 e até o final do ano ficar entre 5 e 5,5. Tá certo? Então era isso que tinha. Vamos ver agora o nosso colega Eric aí apresentar, inaugurar aí com o índice de preços da Ceasa. Muito obrigado. Hein? Você quer ficar aí também dando apoio para o Eric? Futuro economista, né, Eric? Uma coisa, aproveitando enquanto o Eric está ali, a gente não tem falado aqui que a gente não tem esses dados, mas eu acho que é interessante a gente destacar com relação à contaminação dos preços. Né, que toda vez a gente fala em inflação, é a contaminação. E de que forma é que isso afeta os outros preços. Então, a gente tem observado que as análises, né, que são feitas tanto na Fundação Getúlio Vargas, como alguns analistas conseguem destrinchar esses dados do IBGE, têm dito que não tem havido tanta contaminação, ou seja, os aumentos têm se concentrado em determinados níveis. Então, está diminuindo essa dispersão. Então, isso é um bom sinal, porque quando existe a gente diz, né, uma variância muito grande, uma volatilidade, isso é ruim. Então, isso daí é um bom sinal de que a gente pode ter números melhores e não tão dispersos com relação aos próximos meses. Obrigado.
Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Eric, economista da Ceasa. A gente vai apresentar, então, o índice Ceasa do Distrito Federal. Como o Wilder já explicou antes, foi contratado, a gente elaborou esse projeto do índice Ceasa, o índice do comércio atacadista aqui no Distrito Federal, levando por base a comercialização realizada no entreposto aqui de Brasília. Tá? Lógico que eu não consigo passar todos os dados igual ao IPCA, porque agora que o índice foi criado, então a gente só tem 2 meses calculados, janeiro e fevereiro. A gente espera que no próximo mês a gente já consiga mostrar para vocês o acumulado trimestral e depois semestral, e a partir do ano que vem a gente poder fazer comparação com o ano anterior e também o acumulado dos 12 meses. Para fevereiro, esse é o valor do cálculo do índice, ele deu 1,2% de aumento nesse mês. A gente também tem uma estrutura de ponderação e esse índice é dividido em 4 setores: frutas, legumes, verduras e o setor de ovos e grãos. Mais para frente eu vou detalhar alguns produtos importantes dentro de cada setor. Tá? Pode voltar no outro anterior. Só em fevereiro, o único setor que registrou uma queda nos preços, no nível geral do atacado, foi o setor de legumes. Tanto frutas, verduras e ovos e grãos registraram um aumento um pouco maior. O setor de ovos e grãos registrou um aumento de 6,67%, só que, entretanto, ele não tem uma ponderação alta no índice, ele não tem uma alta representatividade na comercialização na Ceasa, por isso que ele não puxou mais o índice para cima. Aqui é um gráfico simples, só mostrando cada grupo e o total do mês de fevereiro. A gente tem, no Brasil, algumas outras Ceasas que também possuem seus índices atacadistas. O índice CEAGESP, ele foi criado em 2008, lançado no início de 2009, está consolidado desde essa época, já tem análises trimestrais, semestrais e acumuladas. O índice do Ceará, que é o IPCE, Índice de Preços da Ceasa Ceará, foi lançado junto com o nosso, também agora em janeiro. Então, esse gráfico é só para mostrar janeiro e fevereiro de cada um desses índices. O índice CEAGESP registrou em janeiro uma queda de 1,2%, o nosso registrou 2,5%. Em compensação, em São Paulo, foi registrado um aumento de 9,07% no mês de fevereiro. Mais para frente... Fevereiro em relação a janeiro? No mês? Não, no mês. No mês. Não é acumulado, é no mês. No mês de fevereiro. 9%. Variação no atacado são sempre bruscas, né? Um dia choveu em determinada região produtora, fornecedora, na próxima feira o preço já pode estar lá em cima. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de tendência, mas a gente espera também que agora no mês de março o nosso índice seja puxado um pouco para cima por conta das chuvas que ocorreram, né? E pode ser que acompanhe um pouquinho o movimento de São Paulo. Não tão bruscamente, mas pode ser uma análise que a gente já está fazendo. Principais variações do ICDF por setor de frutas. O setor de frutas foi um dos que apresentaram alta de preço, na ordem de 2,42%. Esses preços que a gente divulga, para não misturar com preços de varejo, para a dona de casa não se assustar, não pensar que está muito barato e tudo mais, a gente mostra o preço do atacado. Tá? Então, o abacate, por exemplo, a caixa de 19 quilos comercializado na Ceasa, ela variou um preço médio de janeiro de R$ 74,00 para um preço médio de R$ 42,00. Ela, sim, teve uma variação grande de 43% para baixo. Né? Outras frutas, como a goiaba e a manga palmer, também tiveram redução de preço. Em compensação, laranja-pera, manga-harden e melancia tiveram alta nos preços desse mês. Dentro de cada setor, a gente também estabelece uma ponderação para poder compor o índice. Tanto que o abacate ele teve uma baixa bem significativa, só que ele não tem uma comercialização alta. Então, por isso que ele não registrou uma queda nos preços no setor de frutas. Em compensação, a laranja-pera, a manga-harden e outras frutas importantes que registraram alta, daí sim registraram a alta do setor de frutas. Setor de legumes, principais variações negativas: cenoura, o inhame chinês e o pimentão verde. Já variações positivas, alta nos preços, a gente teve com o jiló, o quiabo e a vagem. A gente colocou ali o tomate, que é o carro-chefe de toda a salada do brasileiro, sempre tem que ter o tomate ou alface, só que em compensação de janeiro para fevereiro, ele não teve uma variação brusca nos preços. A gente registrou uma média só de 0,39% na variação do preço desse produto. O tomate, na última semana de fevereiro, ele sim teve uma alta considerável,
Só que, como é a média do mês, ele não conseguiu influenciar o valor do índice. Tá? Foram só nos últimos dias de feira do mês de fevereiro. Em compensação, agora, no mês de março, como acompanhou a alta ainda nas 2 primeiras semanas, daí sim ele pode ter um impacto agora no mês de março. Setor de verduras, principais baixos que a gente teve, a alface americana, a alface lisa e o milho verde. Altas, repolho, brócolis e a couve-manteiga. No setor de ovos e grãos, a gente tem o ovo branco, o ovo vermelho, milho, e milho de pipoca, milho verde e tudo mais. Os 2 tipos de ovos foi que registraram alteração de preço para cima. Tá? O ovo branco na ordem de 9,65% e o ovo vermelho numa alta ainda um pouquinho mais significativa, com 11%. Em compensação, ele não tem uma representatividade muito grande dentro da Ceasa. Então, mesmo com esse 11%, ele não puxou o índice muito para cima, numa alta mais considerável. Algumas ponderações técnicas que são feitas tanto na nossa seção de informação de mercado, na parte econômica e estatística, junto com a parte dos engenheiros agrônomos, com os técnicos agrícolas que vão conversar com os produtores, com os nossos comerciantes, com os permissionários da Ceasa, para entender de onde eles estão trazendo os produtos e o que pode ter explicado tanto as altas e as baixas de cada produto. Em relação às frutas, o abacate, por exemplo, reduziu o preço. Outras frutas de importância tiveram seus preços elevados, que é o caso da banana prata, com elevação de 10%, simplesmente por diminuição da oferta, e também da laranja-pera, com percentual de inflação registrado em 17%, que está no período de entre-safra. Em relação aos ovos, a justificativa que a gente encontrou, tanto conversando com os principais atacadistas do setor de ovos, é o abate das aves poedeiras, especialmente nas granjas do interior de São Paulo. Tá? E nesse período de quaresma, aumenta a procura pelo produto, gerando essa elevação nos preços. Em relação aos legumes, pode ser representado principalmente por produtos como a abobrinha italiana, a cenoura e o pimentão, essa redução, que ficaram com os preços aproximadamente 25% mais baixos, por conta do aumento da produção local. Aumentou a produção local desses produtos. A cenoura, além de ter aumentado a produção local, ela também é trazida da região de Alto Paranaíba, São Gotardo. Apesar de estar sendo trazida de fora, o frete não influenciou na alta do produto. Daí conseguiu ainda influenciar a baixa nos preços, né, com a grande oferta do produto. E o aumento do volume das chuvas prejudicou um pouquinho a produção de verduras, né, das hortaliças folhas, como brócolis, couve-manteiga e repolho, o que impulsionou os preços entre 30% e 50% para cima. Um pouquinho de tendência também, para a gente tentar já prever, e também o que a gente já observou no início de março, é que as temperaturas mais amenas geralmente favorecem a produção, principalmente a produção local aqui do Distrito Federal. Entretanto, chuvas em excesso podem prejudicar, tá? Principalmente as hortaliças. No centro-oeste, no estado de Minas Gerais, essas chuvas já influenciaram principalmente influenciaram, na verdade, a produção e também o aumento do valor da batata inglesa. Só na primeira semana de março, na primeira e no início da segunda semana, em relação ao mês de fevereiro, a batata já teve um aumento na ordem de 60%. Tá? Isso nos seus preços de atacado. Aqui, só para a gente relembrar, o índice Ceasa, que a gente lançou em fevereiro, também tem uma estrutura de ponderação. Dentro de cada setor, cada produto, a gente tem o índice tem 65 produtos. Dentro de cada setor, cada item tem uma ponderação diferente. E os setores também são ponderados. O setor de frutas representa 47%, legumes 44%, verduras 5% e o setor de ovos e grãos 4%. Isso aqui foi definido com base na comercialização dentro da Ceasa. Tá? O índice foi criado com base no índice CEAGESP, que já é um índice consolidado no meio rural, visa demonstrar um movimento dos preços atacadistas aqui no Distrito Federal, refletindo a real situação de mercado dos produtos comercializados dentro da Ceasa, que são oriundos tanto do Distrito Federal, quanto da RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, e também de outros estados do Brasil que também fornecem para a Ceasa. O índice acompanha 65 itens e variedades de produtos hortifruti granjeiros, escolhidos com base na importância da alimentação dentro da mesa do brasileiro
e também na relevância da quantidade comercializada. Então, é lógico que a banana prata, a batata, o tomate, tem uma importância muito maior do que a vagem, o ovo vermelho, por exemplo. Então, tem uma estrutura de ponderação, esses itens foram escolhidos, tem uma cotação diária. A Ceasa agora vai passar a divulgar mensalmente o valor do índice Ceasa, e a partir do próximo trimestre, semestre e também finalizando o ano, a gente quer divulgar e consolidar o índice aqui no Distrito Federal. Tá? Obrigado. Eric, fica aí com a gente. Senta aí. Então, muito legal. Acho que está de parabéns a Ceasa, né? O Wilder, o Eric, por ter produzido esse índice. Eu acho que vai ser muito importante na análise, né, de um setor fundamental, que é o setor de alimentação, de comercialização no atacado de produtos agrícolas, né? E acho que vai dar uma grande contribuição para uma melhor avaliação do desempenho da nossa atividade produtiva. Me chamou a atenção, viu, Wilder e Eric, exatamente essa questão de considerar esse efeito de substituição. Ali você citou, no mesmo produto, a manga Haden, que teve aumento de 17%, e a manga Palmer teve uma queda de 15%. Eu seria capaz de jurar que a dona de casa, né, ao ver que uma teve uma variação tão grande para cima e outra tão grande para baixo, ela, na hora de comprar, dessa vez eu vou deixar a Haden de lado e vou na manga Palmer. Né? Só que no índice é calculado a mesma estrutura que a estrutura de uma média anterior. Mas naquele momento, naquele mês onde tem essa variação, com certeza esse efeito de substituição foi feito. Né? Então, acho que nesse encontro que vocês vão ter lá em Curitiba, né, eu acho que é um momento assim, adequado para se fazer essa discussão com a turma, inclusive, da CEAGESP, de buscar considerar esses efeitos. Bom, tínhamos aí um colega da EBC, que eu acho que ele já saiu, né, já colheu. Está ainda presente? Não, acho que já foi. Infelizmente, viu, Wilda, a gente tem aqui, eu acho que foi talvez uma comunicação, porque normalmente a gente tem uma cobertura boa aqui nessa divulgação, né? A gente tem presença dos jornais e televisão, mas acho que não foi nada pessoal contra a Ceasa, não, viu? Deles não terem aparecido. Mas, de qualquer forma, a gente manda, às vezes eles não estão presentes aqui, mas a gente manda o documento e eles citam os dados, às vezes faz a entrevista, né, pede para estar presente no estúdio e tal. Então, seria importante vocês deixarem o documento de vocês, que a gente manda junto com o nosso trabalho, para que, né, eles tenham oportunidade, às vezes até o próprio jornal não vem cobrir aqui, mas publica os dados na edição do dia seguinte. Então, vamos abrir aqui, né, para considerações, para opiniões e perguntas, né, da nossa plateia. Tem um sem fio aí, Toninho? Tá, tem que circular, então. Quem se habilita? Mônica, Bergo, querem puxar? Fiquei só triste, por causa da inflação dos mineiros está alta. Yang e quiabo subiram mais, né? O interessante é os números do DF, né, que conseguiu bater a meta do governo, ficou uns 4,5, né? Então, e também a questão eu tenho a curiosidade com relação ao transporte, com relação a essas medidas que o governo do Distrito Federal andou adotando, com relação à revisão dos contratos com as empresas de transporte urbano. Se isso, de alguma forma, contribuiu nos preços das passagens. Não mexeram nas tarifas. Não mexeu, aumentei a informação. A tarifa não alterou. Então, poderia ser também uma questão a ser analisada, né, de positivo. Realmente, esse trabalho... O Ceará também ali é 8,5% nos 2 meses, né? Está muito alto, né? E a gente mostra, assim, através desses números, tanto da Codeplan quanto do Ceasa, um aspecto importante para a própria população, né? Divulgação
e transparência. Eu teria só uma questão uma pergunta. Esses alimentos que foram escolhidos dentro da cesta da Ceasa, eles realmente são comprovadamente aquilo que compõe a mesa do dia a dia do consumidor brasiliense? Existe uma relação realmente nisso? Ou também, dentro daquela questão da inflação que foi mostrada ali, da alimentação fora do domicílio, né? Então tem o domicílio e fora do domicílio. Então os consumidores maiores da Ceasa são os restaurantes? Isso de alguma forma contribui também para esse índice? Eu gostaria de saber isso. Vamos lá. Para a escolha do índice, na verdade, a gente, baseado no estudo de São Paulo, e quando eles criaram, eles fizeram uma parceria com a FGV e a USP, lá em São Paulo. Então, sim, lá eles têm uma cesta de 150 produtos, aqui a gente reduziu, mas a gente escolhe com base na comercialização aqui na Ceasa. Então, com a quantidade comercializada muito grande, a gente sabe que está presente na mesa do brasileiro. Tá? A ponderação, sim, ela foi estudada, tanto na quantidade quanto com nutricionistas, engenheiro agrônomo, para você estabelecer uma ordem de importância dentro de cada setor. Né? E também, em relação aos clientes da Ceasa, os principais são supermercados, varejões, sacolões, né, das donas de casa, perto de casa e tudo mais, restaurantes. Sim, por conta da grande quantidade que eles compram dentro da Ceasa, eles acabam influenciando a ponderação de cada item dentro do seu setor. Então, se por acaso a gente tiver que fazer uma revisão, o tomate está equiparando com a batata, a banana prata e a banana nanica, elas têm ponderação diferente. Mas se por acaso se inverter por conta da comercialização, daí sim a gente tem que alterar para fazer valer o que está sendo refletido no mercado. A pergunta, ela tem... A questão mais dentro do índice da Codeplan, existe lá alimentos. Dentro dos alimentos, provavelmente, existe uma cesta de produtos do atacado. Então, essas duas informações, elas podem ser comparadas? A da Ceasa? Não. Não, na verdade, a gente da Ceasa, a gente sentou lá e escolheu nossos produtos que têm cotação diária, que têm importância dentro da comercialização da Ceasa. Não tem correlação com o índice realizado pelo IBGE. Tá? Isso. Na verdade, que o da Codeplan é o índice do IBGE que é transferido para... Isso. Uhum. Os produtos que fazem parte do índice da Codeplan. Isso é Codeplan. É dessa relação, né? Agora, por exemplo, o tomate, ele vai refletir no varejo. Pô, que bom, né, que a Ceasa está no debate. A Ceasa nunca teve num debate desse ao longo dos seus 40 anos, não é não, Aníbal? Aníbal que está esses anos aí, nós estamos... Eu só quero colaborar numa coisa. Nós ainda não temos o índice do varejão, que a Ceasa tem o maior varejão do Brasil. Tá? Dia de sábado, lá na Pedra Nossa, no Mercado Livre do Produtor, tem um varejão. E nós vamos começar a entrar nesse índice do varejão também. Né? A partir aí de maio, junho, né, Eric? Nós vamos, por enquanto, afinar a viola nossa aqui do lado do atacado. Mas tem uma questão que é o seguinte... boa parte dos nossos permissionários vende diretamente para supermercados e vende também para os restaurantes. Um exemplo, o Oba. Quem compra no Oba, o Oba está instalado dentro da Ceasa. Ele pega dos produtores e distribui na rede. E aí nós vamos também começar a trabalhar esse índice desse pessoal. Tá? Mas a partir aí de maio, a gente vai estar também pegando o índice nosso do varejão. Tá? Mas o grande desafio, Ceasa Brasília e Abracem e Conab, por enquanto, os atacadão. Né? Nós estamos com esse desafio. Mas nós já tivemos um encontro lá em Curitiba. Tá? Foi agora no mês... Foi. Nós vamos concluir agora lá no Rio Grande do Sul. Né, Aníbal? Nós vamos estar concluindo. Aí nós vamos retornar aqui com vocês, da Codeplan, para dizer como que foi aquele resultado que nós prometemos a vocês de estar retornando. Tá? Então, só para colaborar para vocês. Eu esqueci de falar, tem uma pessoa que colabora muito, que trabalha junto com o Eric, que é o Fernando. O Fernando é aquela pessoa que vai dentro do Ceasa, dentro da Ceasa, né? Não é do Ceasa, não, porque Ceasa é uma central, coletando os preços. Esse aqui é a pessoa mais pressionada dentro da Ceasa.
tá certo? É a pessoa que todo mundo fala, ó, põe o preço para cima, não, põe o preço para baixo. Não, é o nosso coletor de preço, é ele que vai lá fazer a pesquisa, perguntar. Tá? O Fernando é uma pessoa técnica, técnico agrícola, tá certo? Está dentro da área também. E tem o Everaldo, que também é técnico agrícola, nosso diretor técnico. Não é uma direção, uma diretoria que todo mundo quer pressionar. Põe preço para cima, põe preço para baixo. O mês passado eles entraram lá dentro da sala apavorados, dizendo que estava tendo problema com o preço de abacaxi. Por quê? Quem vende para os órgãos do governo utiliza a tabela do CIMA, né, e é alimentado por essa equipe. E aí, em cima da tabela do CIMA, esses permissionários dão um desconto. Coloca lá 20%, 30%. Então, o que eles começam a trabalhar? Que o preço da tabela acima vá bem para cima. Né? E o nosso pessoal estava falando, ó, estamos sendo pressionados e cobrados porque o preço do abacaxi, na média, não vai dar o que os 2 permissionários nossos aqui, que são grandes abastecedores de Brasília, estão querendo. Eu falei, olha, vamos utilizar o que é normal, o que é legal. Peguem os preços que entram mesmo na SEASA e coloquem, deixem eles virem falar com a gente aqui, que nós vamos dizer que nós vamos praticar o preço que é correto. Nós não vamos estar mais colocando inflação aqui dentro de Brasília que não existe. Nós vamos demonstrar o que é correto. Tá? Então, dizer para vocês que essa briga dentro das SEASAs, né, Aníbal, ela é real. Tá? Mas nós vamos trabalhar, sim. Vamos colocar o preço que realmente reflete o preço que é preço de mercado. Tá? É só para colaborar aí no debate. Alguém mais? Diga, parente. Bem, seria breves comentários, né? Eu acho que essa questão do abastecimento do Distrito Federal, né, que está vivenciando há mais tempo, né, uma certa crise, né? Nós temos aí uma oferta absolutamente deficitária, o que não se justifica, principalmente se tratando de produtos hortifrutigranjeiros, né? Quer dizer, nós chegamos a ser superavitários em termos de avicultura, né? Em termos de suinocultura, e parece-me que o feijão e, né, na relação dos grãos, o único que, né, cujas ofertas suplantam as nossas necessidades. Até no que diz respeito à questão hortifrutigranjeira, que nós, né, já vivenciamos situações melhores, estamos passando aí por uma certa crise, né? Quer dizer, a nossa demanda é atendida, no máximo, em torno de 30%, 40%. Né? Não vai além disso. E o Distrito Federal reúne condições para tornar-se, principalmente em relação a esses grupos, né, da fruticultura, né, da horticultura, né, ou lericultura, altamente suficientes. Né? Que, agora, desde que realmente tenhamos aí a ousadia de mexer um pouco no modelo. Né? O Distrito Federal não é espaço, né, apropriado para exploração de commodities. Né? Quer dizer, o grande quantitativo de áreas hoje é reservado à produção de soja, milho, né, e, de certa forma, feijão. Está entrando outros produtos aí que não necessariamente compõem a nossa pauta em termos de demanda. Então, essa é uma das questões. E nós sabemos também o custo não apenas social, como ambiental, que tem a exploração dessas culturas em grande escala. Né? Então, essa é uma questão que eu acho que tem que ser tratada. A outra, no que diz respeito, basicamente, às funções da SEASA, né? Que eu acho que seria, viu, Hilda e Eric, importantíssimo a SEASA também trabalhar com a demanda geral. Né? Não se ater apenas àquilo que é comercializado, né, nas suas circunscrições. Eu acho que ela deve ter, né,
até para orientar além do controle, né, no que diz respeito à procedência não só a procedência, mas a qualidade dos produtos, né? Nós sabemos que o Distrito Federal, ele hoje se sobressai. O Brasil é o primeiro do mundo em termos de consumo de agrotóxico. E o Distrito Federal, apesar, né, da sua dimensão diminuta, ele se sobressai como um dos maiores consumidores de agrotóxico nacional. Então, é importantíssimo também, até para informar, né, a população, né, e valorizar o trabalho da SEASA, que eu acho que ele prioriza, né, como fornecedor o pequeno produtor, não é isso? Em especial o agricultor familiar. Eu acho que seria um instrumento assim potentíssimo no sentido de não só validar, mas impulsionar, né, a agricultura familiar no nosso território, né, e na região circunvizinha, né, no entorno, né, na rede, na geoeconômica. Eu acho que é interessantíssimo esse trabalho que vocês estão a fazer, mas, se vocês ousarem mais, ele tem uma amplitude, um leque, um espectro muito amplo, né, em termos de interação com os diferentes setores da sociedade local e da área metropolitana. Eu acho que isso é importantíssimo, né, começar a discutir. E mais além do que vocês já foram. Eu sei que vocês estão, né, como se diz, revitalizando, né, uma organização que, né, passou por maus momentos, né? E esse é um processo difícil, né? Agora, envolver os centros acadêmicos nesse trabalho que vocês estão, além das organizações de governo, isso, né, seria um passo significativo para dar transparência, publicidade, mostrar realmente a importância que tem uma central de abastecimento, no que diz respeito principalmente àqueles alimentos que não interessam ao agronegócio, trabalhar com eles. Muito bem, parente, muito bem. Gostei de ver a SEASA aqui, eu sou um fã de parcerias, não é? E eu acho que nos traz esses elementos essenciais para verificarmos o que poderia ser daqui para frente, agregando isso ao IPCA do DF, inclusive dentro dessa visão de como é que anda a economia e, enfim, o consumo. Mas eu tenho uma questão, talvez o Newton possa até pensar, em que medida nós poderíamos projetar esses índices para, tendo um ano com a Copa, né, a fluxo de pessoas de fora, aumento de custos e de consumo hoteleiro, né, passagens aéreas que deverão subir, as diárias dos hotéis. Nós estávamos falando há pouco sobre essas pensões da W3, que vão ter clientes, etc. Então, em que medida nós poderíamos ter, ao menos até agosto, uma projeção do IPCA em termos de como é que ele poderia se alterar? Eu sei que é um pouco de futurismo, não é? Mas nós temos muito concreto do acontecido. Mas nós somos o órgão de planejamento, e planejar é prever, não é? E tentar controlar, coisa que a SEASA parece que vai fazer muito bem agora com relação ao que nós consumimos aqui em termos de hortifruti e granjeiro. Mas está de parabéns, eu acho que a vinda aqui foi muito boa e estamos contentes com essa parceria. Deixa eu só passar para eles aqui, Mônica, aí a gente já volta. O Wilder quer falar, também o Newton aqui foi arguido, mas eu queria só chamar a atenção para um aspecto. Primeiro, destacar aqui que o parente está querendo ampliar o trabalho do Fernando Everaldo, né? Tu sentiu?
Ele quer dobrar, ele quer dobrar. Tu acabou de dizer que os dois ali ralam, ele quer dobrar o trabalho deles. Legal. Mas tem um aspecto importante, eu acho assim que esse índice, né, ele está começando, o Eric chamou a atenção disso, e a riqueza na análise, né, Eric, ela vai ser maior quando você tiver, né, um histórico, né, para poder fazer o comparativo, né, comparativo com o mesmo mês, né, do ano anterior, né, e aí abstraindo o fator de sazonal e tal. Agora, uma coisa que me ocorreu, dentro, inclusive, dessa discussão, porque é muito usual essa questão que o parente disse, que o fato de Brasília suprir 30%, é mais ou menos o que eles tinham falado também, né, naquela vez, né, alguma coisa nessa ordem, desses produtos hortifruti. Isso, qual é o impacto, né, da vinda, né, da maior parte desses produtos de fora, né, na economia, e aí provoca essa discussão. Bom, se esse custo é elevado, essa área que está sendo direcionada para a produção de soja, de milho, de sorgo, ou o que seja, não seria melhor utilizada se tivesse voltada para esses produtos e provocaria um barateamento? E aí, uma sugestão que vocês poderiam até discutir nesse encontro de Porto Alegre é de construir uma cesta comparativa, né, de produtos hortifrutigranjeiros que permitisse identificar o custo dessa cesta. Como é a cesta básica, né, padrão, né, mas só uma cesta específica dos hortifrutis em São Paulo, em Brasília, e saber qual é o custo, né, de uma cesta padrão em cada uma dessas grandes capitais. Acho que poderia ser algo interessante. Eu vou passar aqui para o Hildo, e depois para o Nilton, e depois passo para a Mônica. Bom, parente, duas coisas. Nesse governo do Distrito Federal, nós criamos uma parceria, o Sistema de Agricultura, que vem da Secretaria como a fomentadora de políticas, SEASA em matéria, nas políticas de execução. E nós, juntos, né, nas nossas reuniões estratégicas, o governador Agnello determinou que fosse colocado que a Emater também entrasse para o entorno. E hoje ela já tem escritórios no entorno, está fomentando, né? O menino da Emater que está aqui, ele sabe disso, tá, parente? E está trabalhando dentro da política junto com o INCRA, né, que é pegar todos os assentamentos do entorno, aquilo que tem perna. O governador Agnello deu posse agora, recentemente, a 64 novos concursados para poder fomentar essa política, para você estabelecer uma política de produção e trazer para o DF dentro da comercialização, fortalecer isso. Então, nós temos a política dentro do DF. Claro que isso vai demandar tempo, os técnicos em campo, poder trabalhar. Então, dentro da política geral, já dentro do governo agora, nós estamos trabalhando isso, e isso já está sendo implementado e trabalhado. Dentro da SEASA, nós temos hoje já assentamentos e cooperativas que estão comercializando no Mercado Livre do Produtor, lá na chamada Pedra. Depois eu posso até explicar, se alguém não sabe por que é pedra, né? Isso é uma coisa que vem lá, muito antigo. Mas na SEASA, hoje nós já temos as cooperativas, já temos esses trabalhos feitos. Nós temos, dentro do nosso sistema de controle, depois eu vou deixar com vocês aqui, né, que Braslândia, hoje, ela está representando 16,56% da comercialização dentro da SEASA, dos produtos que entram na SEASA. Então, para você ver que Brasília também ainda, mesmo crescendo esse campo de produção dos grãos, mas nós ainda temos muita gente produzindo, né, a parte do FLV no Distrito Federal. É claro, a política tem que voltar, tem que restabelecer, tem que reestruturar, né? A Emater passando por uma reestruturação de pessoal, aumento do quadro de pessoal, a SEASA também aumentando o seu quadro de servidores. Então, tudo isso dentro da política de reestruturação para que nós possamos realmente trabalhar essa questão que você colocou, que é baixar esse custo, diminuir o custo do transporte, saindo lá da produção e chegando até o setor de consumo, a comercialização, todo esse trajeto. Tá? Nós temos com a política, sim, estamos trabalhando, e isso vai ser fortalecido cada vez mais. Tá? Então, só para dizer para você, claro, que a moçada nossa vai cair em campo, vai se desdobrar em cima disso aí. Tá legal? Obrigado. Alô? O professor Aldo, em respeito do senhor, eu vou dar uma resposta, porque economista que arrisca com relação ao futuro, ainda mais com relação a preço, é um chute. Entendeu? Eu sempre, todos os consultores que a gente trabalha,
consultores do mercado financeiro, ele arriscar, né, um preço. Aí você fala, por que eles fazem a projeção? Parece que eles fazem tudo parecido. Se tiver algum fora daquilo ali, se errar, é mais um. Se acertar, ele aí passa a ser endeusado, né? Porque a gente, com relação a essas coisas que variam muito, que são muito erráticas, né? Por exemplo, frustração de safra. O que pode acontecer daqui para frente? Vamos supor, um excesso de sol, né, de seca, ou um excesso de chuva, pronto, já é um motivo, só para o DF aqui já tem 22% é por conta do que pode acontecer. Aí vamos supor que a Copa, né, aumente a demanda por restaurante e não consiga atender, isso sobe. Aí nós vamos pegar isso daqui, esse índice aqui. Então, quer dizer, nós vamos ter que imaginar o seguinte, será que os restaurantes estão preparados para atender essas pessoas? E que tipo de comida que esses caras vão querer? Né? Vão querer o fast food ou eles vão partir para um outro tipo, um arroz com feijão? Então, quer dizer, temos que trabalhar com tantos cenários, aí eu teria que fazer alguma coisa e depois levar para o senhor lá para dizer assim, olha, vamos trabalhar com intervalos. Mas para o público eu não queria arriscar, não, porque senão eu vou ficar muito próximo do que os consultores falam. Aí você não vai dizer que não é nenhuma novidade. Basta olhar no Focus, que eles vão dizer que vai ficar ali por volta daquilo ali. Mas eu só quero para mostrar que é a dificuldade que tem. Então, imagina o caso da Ceasa, agora, que nós temos agora, primeiro perguntar para eles, olha, o que está acontecendo no atacado, para depois, no varejo, eu tentar ver o que possa acontecer. Mas, né, fugindo da brincadeira, né, professor, é muito difícil. Entendeu? Com relação. Agora, é claro que Copa do Mundo, qualquer evento anormal que exista num local, isso daí provoca mudança. Você imagine o preço de imóveis que a gente vê aí, que já estão no Rio de Janeiro, em São Paulo, por conta da Copa. Isso daí. Agora, isso é representativo na coleta de preço? Entendeu? Pode ser que, às vezes, se dilua isso ou não. Entendeu? Então, são essas questões que a gente vê. Trabalhar com média é um negócio complicado. Ainda imagina com orçamentos de 1 a 40 salários mínimos, professor. O senhor imagina? O senhor ganha 10 salários mínimos, qual é o tipo de comportamento que o senhor tem com a pessoa que ganha 2 salários mínimos e aquele que ganha 20 salários mínimos? Então, é esse tipo. Aqui em Brasília tem muito disso, né? A renda per capita elevada e a distorção muito grande, isso provoca, obviamente, né, uma discrepância muito grande. Então, essa é a resposta que eu poderia dar para o senhor. Mônica. Bom, o Conselho Federal de Economia, eu estou representando aqui o presidente Paulo Dantas, o colega Júlio Miracaia também é conselheiro federal de lá, e nós dois somos representantes do DF, e para mim é uma grata satisfação, como economista, saber que a Ceasa está entrando aí com seus indicadores importantíssimos aqui para os nossos estudos. Mas eu queria, talvez, dar uma visão de economista e de dona de casa, porque de todos os itens que vocês apresentaram aqui, há um artigo de luxo aqui. A manga Hadden. Né? E a manga Hadden, ela não é encontrada em todos os grandes supermercados, não é verdade? Economista, economista é meio chato, porque ele adora indicador, adora cenário. Eu sou especialista em economia mineral, não tem nada a ver com comida, mas nós percebemos, porque o economista dá o seguinte indicativo: dinheiro é para gastar, mas com responsabilidade. Tem bens substitutos, tem bens similares, tem tudo isso dentro da teoria do cenário econômico. Mas a manga Hadden, especificamente, ela não é um produto encontrado nos grandes supermercados. Vocês falaram que o OBA está dentro do Ceasa e o OBA não tem preços muito convidativos. Essa é a grande verdade. E nós temos as grandes redes de supermercados. Então, a manga Hadden, ela aparece nas delicatessens da cidade. E é um dos meus luxos de consumo. Quando eu estou com muita vontade de comprar manga Hadden, eu pago R$15 o quilo. Compro uma, duas, só para montar à vontade. Então, seria interessante para os colegas que vão para o Ceasa, que fazem o corpo a corpo, e economista adora esse corpo a corpo. Ele vai para o supermercado, ele quer bater papo com o açougueiro, quer falar com o cara da flor, com o cara da fruta, por que mudou, chama o gerente, pichincha, dá entrevista na TV, vai para o Jornal Nacional.
Esse é o mundo também do economista, né? Por que a Manga Harden aparece aqui? Você falou em restaurantes de alto poder aquisitivo para se poder entrar. Por que ela aparece aqui? Por que o preço dela aumentou e aonde que ela está sendo comercializada? O Oba comercializa, com certeza, mas os grandes supermercados não têm este produto. Então, seria interessante, nos próximos estudos, nos novos estudos que vocês estão fazendo, vão interagir com outros estados, qual seria o retrato ideal para que, se você tenha o consumo de produtos tão populares como vocês listaram aqui, e a Manga Harden, que está longe de ser um produto popular. Ok? Obrigada. Tem craque, hein? E é dona de casa, viu? Eu sabia dona de casa. O Leozinho não bateu palma, não. Ele vai avisar que vai estar na degustação. A saída vai ter a degustação. A gente vai falar de FLV, daí fala com a dona de casa, né? É complicado. Exatamente. Exatamente. Agricultura familiar, viu? Vamos incentivar a agricultura familiar. Apesar que, assim, que tanto em São Paulo quanto aqui em Brasília, a comercialização de Manga Harden é alta. Tá? Seja para distribuir para os, vamos supor, para os grandes distribuidores, ou então mercados de alta qualidade, como o Oba, lógico, ele não tem preços muito adequados, né? Só que, compensação, dentro da Ceasa, a gente tem produto de todo tipo de qualidade. Lógico, por exemplo, o Oba está dentro da Ceasa? Sim, mas ele escolhe a dedo cada produto que ele vai colocar na sua gôndola, né? Por isso que ele não... Esses preços, sim, são a média de cada produto. A gente, quando vai cotar o preço diariamente, pega o preço mínimo, a moda, o máximo e tudo mais, mas o preço do Oba, ele é o máximo que está lá, porque ele pegou o produto de alta qualidade. Tá? A Manga Harden, sim, ele tem uma importância muito grande dentro da comercialização. Dentro da Ceasa, numa escala de 1 a 10, que foi estabelecida para ponderar cada produto dentro dos setores, setor de frutas, por exemplo, a Manga Palma está situada entre 3 e 5, e a Manga Harden está entre 8 e 10, por conta da alta comercialização do produto. Seja para alguns distribuidores em Brasília, seja para levar para fora. Tá? Porque tanto a Ceasa, os principais atacadistas que a gente tem aqui, mas não comercializam só aqui no Distrito Federal, não só aqui nos mercados de sacolões e varejos e tudo mais, também levam os produtos para as outras unidades. Tá? É importante porque ele tem uma alta comercialização na Ceasa, é cotado diariamente e, por isso, fez parte do índice. Mas é lógico que a gente tem produtos que a gente está em estudo, tem produtos que a gente deixou de fora. Tangerina Poucan, todo mundo gosta. Mas a sazonalidade não deixou eu colocar um índice, que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, passa 3 meses sem aparecer. Esses dias a maçã Fuji a gente teve que tirar da cotação, porque deixou de aparecer repentinamente. Né? Então, assim, foi estudado cada produto, mas é lógico que a gente tem que ver a especificidade de cada Ceasa. Em relação a um índice geral, e também até para a gente comparar com outros estados e outros Ceasas e tudo mais, a Conab tem um projeto. Cada Ceasa já tem uma função que é institucionalizada por meio do ProHort, tem o Aníbal aqui que faz parte da equipe de lá, e o Fernando faz esse trabalho todo dia, que é lançar dentro do site do ProHort os preços da Ceasa do DF. E o pessoal de São Paulo também lança os preços lá, Minas, Goiás, os principais Ceasas do Brasil já lançam os preços no ProHort. Então, a gente já faz o acompanhamento diário dos preços, que a gente entra no site do ProHort, eu já tenho o preço lá de São Paulo, do Acre, do Sul, do Nordeste e tudo mais. Lógico que agora sim, eles vão estabelecer uma metodologia, como que vai ser ponderado cada índice por região e tudo mais, mas assim, os produtos já têm especificados, os produtos já estão lá, escolhidos, que são comercializados em todas as Ceasas e que têm cotação diária. Agora, só falta essa metodologia, a gente também estudar junto com eles, junto com as outras Ceasas que já têm esses índices consolidados, para poder fazer um índice geral e poder comparar um com o outro com uma correlação mais adequada. Né? Que, igual a gente falou de alimentação aqui, desse índice, mas não tem muito a ver com a parte de alimentação do IBGE. A partir do momento que a Conab a gente consolidar isso, daí sim a gente vai poder falar de alimentação e comparar estados e regiões do Brasil.
uma cesta nacional, fazer uma cesta nacional, que é uma boa ideia, inclusive, mas é a diversidade e a classificação dos produtos. Porque, às vezes, você está falando de um preço de uma manga Harden aqui, ou de um tomate extra AA, e em algum mercado não está aparecendo esse tomate extra AA, e a pessoa está cotando o tomate extra. Então, esse custo de uma cesta é bem difícil na questão do hortigranjeiro por causa da classificação que no Brasil, em outros países a gente já tem, mas no Brasil ainda não tem uma unificação nacional. O que a gente está tentando fazer lá no ProHort, lá na Conab, é reunir CEASAs regionais para se fazer isso aí. Porque aí dá para fazer, porque você tem numa mesma região determinados tipos de produto de hortigranjeiro, com a classificação, já sendo uma classificação igual. É o que a gente está procurando fazer. Deixa eu fazer aqui só um comentário e vou passar aqui para o Wilder. Mônica, aqui na Codeplan, explicando talvez um pouco e te esclarecendo por que, né, a manga Harden entra na cesta da SEASA. Aqui na Codeplan a gente também apura a renda das regiões, né? E quando a gente considera, por exemplo, que no Lago Sul mais de 60% dos domicílios tem renda domiciliar acima de 20 salários mínimos, tem renda suficiente para comprar manga Harden, né? Elas estão a 5, 10, 15, o que seja. Né? E o Lago Sul não é o caso, tem o Lago Norte, o Parkway, outras regiões, mesmo Brasília, Sudoeste, Jardim Botânico, que não é muito diferente disso. Então, não à toa, Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, tá certo? Qualquer lugar que tem uma renda per capita muito elevada tem mercado consumidor para artigos de luxo, né? Não só a manga Harden, como também automóveis, né, importados, né? Todo tipo de artigo de luxo que possa estar sendo aí cotado. A questão que o Aldo levantou, né, é uma dificuldade muito grande, mas nessa questão específica, Aldo, da Copa do Mundo, é óbvio que isso vai pressionar, né? É óbvio que não dá para saber com que precisão que essa pressão vai haver, mas vai pressionar os preços, vai. Já estamos vendo essa pressão, não só aqui em Brasília, no Brasil inteiro, no preço dos hotéis, a diária dos hotéis. Quem não tiver nada a ver com Copa e tiver que viajar no período da Copa, está lascado, porque ele vai pagar um preço, né? Ele vai pagar um preço. É bom ele pensar em viajar fora desse período. Só a título de curiosidade, eu estive lá agora 2 semanas lá no Rio de Janeiro, no período de carnaval, e lá fizeram um movimento nas redes sociais contra uma certa exploração excessiva no preço do carnaval, porque o Rio de Janeiro recebe, né, centenas de milhares de turistas no carnaval. Então, e criaram, e o consumidor do Rio de Janeiro, ele paga o pato, com o cara que vem lá da Itália, da Espanha, então o cara, um latão da cerveja, R$5, o cara dá lá, $2, beleza, mas, né, lá em Madrid, lá em Milão é mais caro, mas o carioca sentiu o peso, né? Aliás, tem um dado curioso, o camarada estava vendendo cerveja, o latão era R$5 e aquela latinha pequenininha de 270 ml era R$3. Aí o cara vendia, uma latinha R$3, 3 latinhas 10. Aí eu falei, uai, peraí, uma latinha 3 latas. Era verdade, ele estava se aproveitando do pessoal, já está todo mundo meio passado, né? E o pessoal estava dando R$10 e pegando 3 latinhas. E não pediu troco, porque pelo menos tinha R$1 de troco, né? E estava vendendo a roda, né? Então, mas é coisa assim do... Mas, na verdade, o movimento lá foi para o camarada levar a lata de casa. E aí, a quantidade, eu nunca tinha visto isso, a história do isopor, o isoporzinho que eles estavam chamando lá. O camarada saía com o isoporzinho embaixo do braço, com estoque ali de cerveja gelada, e ia para o bloco, ia lá para a escola de samba, e, né, pagava um preço muito menor. Então, a própria população, né, ela tem os seus meios, né, de alguma forma, de se precaver, de se defender contra esses, né, aumentos abusivos. Então, na verdade... o que vai acontecer, por exemplo, provavelmente na Copa, é que os preços dos hotéis vão estar ainda mais inflacionados e que, na verdade, a população não vai procurar não se deslocar para outros, tiver que visitar a família, vai deixar para depois, um pouquinho depois da Copa, onde os preços, né, tendem a cair. Hilder. Bom, quero fazer minhas considerações finais, eu quero falar de uma coisa que surgiu aqui, a qualidade de produto. Nós, na SEASA,
implantamos um programa que chama Agroqualidade. E temos a parceria com a Emater, né? A Emater está junto conosco, porque falar de agroqualidade, você vai lá desde da embalagem, da rastreabilidade, né? Todo isso, o controle de resíduos de agrotóxicos, tá, parente? Nós também, junto com a Emater, e agora envolvemos o Ministério da Agricultura, né, que estamos fazendo todo esse apanhado geral, de como que a Ceasa vai mostrar que realmente os produtos que lá são comercializados têm qualidade, né? Então, nós estamos com esse programa em fase de implantação, e assim que a gente começar a colocar ele para rodar, claro, a gente vai divulgar em todo o Distrito Federal que os produtos que você come no Distrito Federal têm qualidade, não tem tantos resíduos de agrotóxicos. Por exemplo, o morango no Distrito Federal. Nós somos o maior produtor de morango, né? O morango aqui está sendo exportado, o pimentão. Você ter uma ideia, hoje 30%, né, do que se comercializa de FLV na Ceasa, frutas, por exemplo, claro, a gente está trazendo muitas frutas ainda de fora, mas que mais de 50% do FLV hoje está vindo daqui dentro do Distrito Federal, Braslândia, Planaltina, ali a região do Paranoá, do PADEF. Tudo isso é um trabalho já sendo feito no campo da produção. Mas nós estamos implementando isso, junto com a Emater, a questão da agroqualidade, produtos com menos agrotóxicos ou praticamente zero, e vamos implantar isso na nossa portaria para ter esse controle, junto com a Emater, né, a Secretaria de Agricultura, né? Então, dizer para você que também, qualidade de produto, nós também já estamos trabalhando isso, tá? Que é para... Sim... Tem. É que é chamadas práticas integradas. Trabalhar as práticas integradas no campo. Tá bom? Bom, da minha parte. Gente, eu acho que a gente já pode encerrar, né? Já são 4h15. Então, eu queria aqui agradecer, né, mais uma vez a presença do Hilder, do Eric, de todos os colegas aqui, Fernanda, Everaldo, os demais colegas da Ceasa, da Conab, da Emater, do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Agricultura, melhor dizendo, e acho que a gente pode, esse índice a Codeplan, já colocamos isso para vocês, né, Hilder? Nós podemos colaborar bastante no aperfeiçoamento, né, e no desdobramento desses estudos. Nossa disposição é de cooperar nesse trabalho. E, né, estamos muito satisfeitos de estar fazendo essa primeira divulgação. Mais uma vez, né, lamento que a gente não tenha tido hoje aqui a presença que a gente tem tido, né, da mídia na cobertura da divulgação do IPCA, do DF, mas a gente conta que na próxima divulgação a gente vai vamos tomar mais cuidado, né, na convocação e tal, para garantir aqui que isso, né, importante é isso, como já foi colocado aqui, é que a população se aproprie dessas informações, né, porque é com base na informação que ela pode tomar melhor suas decisões, né, e entender melhor o que está acontecendo na sociedade como um todo. Então, fica aqui o nosso agradecimento a todos que estiveram aqui, lembrando que amanhã, às 14h30, nós vamos ter aqui a divulgação da PIDAD do Cruzeiro. É a 22ª região que nós vamos divulgar. 22ª, né, Iraci? 22, né? Ok, gente, obrigado.